Irmãos, permitam-me dizer, esse versículo dá vontade de exaltar mesmo a Cristo, mas vamos ouvir o nosso preletor dessa manhã, nosso digníssimo pastor Jonas Santana, que é uma bênção em nossas vidas. Diga-se de passagem, é escritor, e tem um livro aí já na livraria, né? E outros escritores que estão em nosso meio. Aqui é só bênção, gente santificada. Com a palavra, nosso querido, amado Jonas. Vamos orar pela vida do pastor? Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor use a boca do seu filho nessa manhã, com muita graça, muita sabedoria, nos fazendo entender mais sobre esse tema tão importante para a igreja, Senhor. Pai, usa-o de uma maneira muito especial para o louvor da sua glória, Pai. A palavra é sua, ele é seu e nós somos seu povo, Senhor. Queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Nossa, graça e paz, queridos. Faltou 10. Graça e paz, queridos. Melhorou um pouquinho. Nós temos um tema a abordar, que é um dos temas mais importantes da palavra de Deus, que é acerca de santificação. Diga comigo, santificação. Santificação. Você tem medo de dizer isso? Então diga comigo, santificação. Santidade. Eu sou santo. Declara isso com força. Eu sou santo. Com convicção. Eu sou santo. Amém? Então, o tema deste mês é santificação. E nós vamos analisar a palavra de Deus. Porque antes de nós entendermos o que é santificação, o que é santidade, o que é ser santo, nós precisamos entender a obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Se eu não entender isto, não há como ser santo. Não há como entender santidade. Porque então eu vou pensar que ser santo, que santidade, santificação é uma obra minha. E não é. É uma obra dele. Diga, eu sou santo porque ele me fez santo. Amém? Isso é graça. E nós cantamos hoje de manhã acerca da maravilhosa graça. Diga comigo, maravilhosa graça. Mais uma vez, maravilhosa graça. Você já pensou que você está aqui hoje por causa desta maravilhosa graça? Você não faz ideia do quanto eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar ministrando a palavra, porque na minha vida é graça. Eu estar de pé aqui agora é graça. É esta maravilhosa graça. Então diga mais uma vez, maravilhosa graça. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, quem verá o Senhor? Vamos dizer todos juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:7 diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então diga comigo, porque não me chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, nós vimos aqui dois trechos da palavra de Deus
que diz que Ele não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E se eu e você quisermos ver o Senhor, nós temos que ser santos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas, como é que esta obra procede na nossa vida? A primeira coisa que eu quero declarar para você é o seguinte: um morto não tem direito. Um morto nunca busca os seus interesses. E na realidade, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como mortos em nossos delitos e pecados, nós jamais procuraríamos a Deus, principalmente um Deus tão santo quanto o nosso. Um Deus tão puro, tão justo quanto o nosso. Somente através da obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, somente através desta obra, é que nos foi aberto o acesso para termos intimidade, comunhão, conhecimento do nosso Deus. Somente sendo crucificado, passando pela cruz, somente através da cruz, é que nós temos acesso ao nosso Deus. O crucificado com Cristo manifesta em todo lugar a essência de Deus, que é o amor, que consequentemente manifestará em cada um de nós o fruto do Espírito, que é o que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Só através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz, através do seu sacrifício, é que nós obtemos perdão completo dos nossos pecados. E é através deste sangue que o Senhor nos vê. É através deste sangue que Ele te enxerga. É por causa desse sangue que você está aqui nesta manhã. É por causa da obra que Jesus realizou naquela cruz que cada um de nós está aqui hoje, neste lugar. O pecado, ele é uma desgraça na vida do homem. Eva não conhecia pecado. E mesmo sem conhecer o pecado, ela foi enganada pelo diabo. Imagina nós, que conhecemos o pecado. Imagina eu e você, que tivemos o desprazer de conhecer o pecado. O risco que nós corremos sem Cristo nas nossas vidas. Eva não conhecia, Adão não conhecia o pecado, conhecia um Deus santo e justo, um Deus maravilhoso. E no entanto o diabo chegou com aquela conversinha e enganou o casal. E por causa de um homem, o pecado entrou na humanidade. Imagina eu e você hoje, que conhecemos o pecado e sabemos o estrago que ele faz na nossa vida. Nós sabemos que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque o pecado nada mais é do que desobediência e transgressão à vontade perfeita de Deus. Diga comigo, o pecado é desobediência e transgressão à vontade perfeita de Deus. Onde é pecado, Deus não está. Onde o pecado habita, Deus não está. Por quê? Porque há incompatibilidade. É igual você misturar óleo e água. Uma gota de óleo inutiliza 100 litros de água. Uma gota de pecado inutiliza o seu relacionamento com Deus. Prejudica o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que antes de nós sabermos o que é ser santo, antes de nós entendermos o que é santificação, o que é santidade, nós precisamos entender a obra que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário por nós. Isso é imprescindível.
Quando nós falamos desta graça e carregamos nesse tema, é porque a graça, ela é um diamante precioso que nos foi dado. E a cruz é a lapidação desse diamante. Quando nós passamos pela cruz, aquele presente que Deus nos deu, ele é lapidado, ele se transforma num objeto de grande valor. Sabe, queridos, nós precisamos ter muito cuidado nos nossos dias. Muito cuidado. Porque Deus não quer uma igreja corrompida. Deus não quer uma igreja composta de pessoas mentirosas. Deus não quer nos nossos dias Ananias e Safira. E nós não podemos nos esquecer de uma coisa, que Ananias e Safira não foi num tempo passado. Ananias e Safira foi no tempo da graça, que é o mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje. E aquele casal, que era um casal da igreja, um casal fervoroso, assíduo, porque se não fosse, eles não iriam querer fazer a oferta. Mas alguma coisa de errado tinha naquele casal. Eles observaram todo mundo semeando, todo mundo dando as suas ofertas, e aí eles pensam, olha, nós também vamos fazer. Mas nós vamos fazer da seguinte maneira, a gente não vai fazer como ele, nós vamos chamar a atenção para nós vamos chamar os holofotes para nós, só que nós vamos reter a oferta. De vez nós darmos 1.000, nós vamos dar 500, mas para todos os efeitos, nós estamos dando a nossa oferta, nós estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas quando chegou diante do apóstolo Pedro, Pedro olhou primeiro para um e disse, por que você deixou o diabo enganar o teu coração? Ninguém falou nada para Pedro. O Espírito Santo falou para ele, olha, esse casal aí está com o coração errado. Primeiro o homem, depois veio a mulher. Diga-me, vendeu por tanto? Sim, vendemos por tanto. Para encurtar a história, está aí o pé dos que enterraram o seu marido, eles vão enterrar você também. Quando foi que aconteceu isso? Na época da lei? Na época da graça, queridos. Época da graça. E por que isso? Porque Deus é santo e não admite mentiras. Diga comigo, Deus é santo. Mais uma vez, Deus é santo e não admite mentiras. Quando eu estava meditando nisso, me veio um pensamento no meu coração, de que nós precisamos ter muito cuidado com duas palavras, sofismas e sutilezas. Diga comigo, sofismas e sutilezas. O que é sofisma? É um argumento que parece ser correto, parece que está tudo certinho, mas que na verdade é enganoso e leva ao erro. O que é sofismo? O que é sutileza? É engano, falsidade. Normalmente essas duas palavras fazem parte da vida do rebelde. Sutileza e sofisma. Porque ele pensa que ele está trabalhando para Deus. Ele pensa que ele está agindo em favor de Deus. Mas na realidade, ele está trabalhando e agindo em favor do diabo. Porque a rebelião ela é um pecado de feitiçaria. O rebelde é um feiticeiro. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado com pessoas que se dizem irmãos e que na realidade eles vêm com conversinhas, vêm com distorções, vêm com papos que não são de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas eu gosto muito desta pessoa. Cuidado com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, beberrão, roubador, enganoso e por aí afora. Cuidado com essas pessoas. Porque é exatamente essas pessoas que nos afastam daquilo que nós temos que ter em nossa vida, ou seja, de sermos santos. Santos quer dizer separados.
Nós somos separados, nós fomos separados deste mundo, nós somos separados do pecado, nós somos separados desta vida que este mundo aí fora vive. Nós não temos parte com isto. Posso ouvir um amém? Ou você tem parte com as coisas deste mundo? Você tem prazer nas coisas deste mundo? Porque se você tiver parte, tiver prazer nas coisas deste mundo, alguma coisa então está muito errada na sua vida. Na realidade, evangelho sem Cristo é mera imitação de condutas, regras, sistemas, modelos e visões. A religiosidade é algo extremamente perigoso. Uma pessoa ela pode vir à igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, vir domingo de manhã, domingo à noite, vir à quarta-feira à noite, ir em reuniões de orações e ser apenas um religioso. Uma pessoa que vive sem Cristo. E isso é perigoso, porque ela está enganando-se a si mesmo. Mas eu faço tudo correto. Mateus 7, 21 a 23, fala de pessoas que pregaram o evangelho, curaram os enfermos, expulsaram os demônios, mas viviam na prática da iniquidade. E quando vão chegar diante de Jesus, vão ouvir a terrível sentença: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Terrível isso. E elas vão dizer: Jesus, eu preguei o evangelho no teu nome, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. Ou seja, eles cumpriram a grande comissão de Jesus. Entretanto, Jesus vai dizer para esta pessoa: eu não te conheço. Você pensou que tristeza isso, queridos? Você viver uma vida 30, 40, 50 anos e chegar diante de Jesus e ouvir Ele dizer: eu não te conheço, não sei quem você é. Já pensou que triste? Que tristeza. Eu tenho um temor disso muito grande. Muito grande. Quando eu vejo certas facilitações, quando chegam para mim e dizem assim: pastor, você pode casar de novo. Você pode casar de novo. E eu digo para a pessoa assim: prova biblicamente para mim que eu posso. Não, porque o autor tal, o autor A, o autor B, o autor C diz que pode. Filho, eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir que a palavra de Deus diz. Mostra para mim 3 ou 4 versículos, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. Mostra para mim que eu posso casar. Eu vou procurar, e procura, e não acha. E aí vem com conversa fiada de novo. Mas você pode, porque o Senhor te chamou para paz. Falei: mas eu estou em paz, quem disse que eu estou em guerra? Eu estou numa paz tão grande, nunca tive tanta paz que nem agora. Estou sozinho, tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Não estou dizendo que você vai viver sozinho, não. Entenda o que eu estou falando aí, hein? Você que está junto com a sua esposa, cultive o amor, faça tudo o que tem que ser feito. Agora, eu estou sozinho. Eu trato das coisas do meu Senhor. O marido trata das coisas da esposa, a esposa trata das coisas do marido. Eu, como não tenho esposa, eu trato das coisas do meu Senhor. Tem coisa melhor do que viver assim, tratando das coisas do meu Senhor, tendo intimidade com Ele? Não tem, queridos. Há certos problemas que vocês têm que eu não tenho, e dou graças a Deus por isso. Eu, por exemplo, não preciso participar de reunião de casais. Os encontros de casais eu não tenho que participar, não tem com quem. Aí você pensa: ele está chateado? Estou nada, estou tão feliz. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra de Deus e atento às instruções dos apóstolos de Cristo. Diga comigo: eu estou firmado na palavra de Deus e atento às instruções dos apóstolos de Cristo. A igreja ela está firmada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Primeiro, não vieram os profetas? É interessante isso, mas a palavra diz que nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós não rejeitamos o Antigo Testamento, muito pelo contrário, porque há pessoas que dizem assim: o Antigo Testamento é só lei.
Engano. A graça é manifesta no Antigo Testamento. A graça foi manifesta em Abraão, ou Abrão. Antes dele ser chamado de Abraão, ele foi chamado de Abrão. E a graça foi manifesta na vida dele. Há 3 ações que caminham juntas. 3 ações que são indivisíveis. E que têm a ver com a santificação. Então diga comigo: santificação, perfeição e justificação. Justificação, eu joguei a bola para o pastor Nilo, né? Joguei a bola para ele, a gente estava conversando essa semana, e eu digo, está aí nós estávamos trocando algumas ideias, algumas impressões acerca da palavra, e a gente tem que compreender o que é cada ação dessa na nossa vida. Primeiro, a santificação, que é o nosso tema. O que é santificação? É o ato, estado e processo de se tornar santo. Ato, estado e processo de se tornar santo. É realizada na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. A santificação não é um ato de autoria sua. É um ato de autoria do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos torna santo. É Ele quem nos torna separados para Deus. Por isso que essas 3 palavras, elas caminham juntas. E elas são indivisíveis. Porque a santificação é o ato, estado e processo de se tornar santo, realizado pelo Espírito Santo. E à medida que nós formos transmitindo a palavra, hoje e no próximo domingo, você vai compreender isto. A perfeição, segundo o dicionário bíblico, quer dizer o seguinte: é o estado ou qualidade de maturidade espiritual. Diga comigo, maturidade espiritual. Então, quem que é a pessoa perfeita? É alguém que tem maturidade espiritual. É alguém que é crescido espiritualmente. Isso é que é ser perfeito. O que é ser perfeito? É ser crescido espiritualmente. Diga, ser perfeito é ser crescido espiritualmente. Todos nós fomos crianças um dia, nós somos bebês, mas nós crescemos. E as nossas atitudes hoje não são as mesmas atitudes de quando nós éramos crianças. Se o pastor Nilo, com a idade que ele tem, agir como uma criança, a pastora Márcia vai olhar para ele e dizer, meu marido não está bem da cabeça. Alguma coisa está errada. Por que espiritualmente nós permitimos que as pessoas ajam como crianças eternas? É interessante porque quando nós olhamos um ser humano que está vivendo uma vida, já tem 30, 40, 50 anos de idade, e parece um bebezão, nós achamos esquisito, não é? Mas nós não achamos esquisito quando um homem espiritual, uma mulher espiritual com 30, 40, 20 anos de cristão, aja como criança. A gente acha que isso é normal? Não é normal. Não é normal. É por isso que muitas vezes nós dizemos que ninguém é perfeito. Por quê? Porque não há maturidade espiritual. Os autores, os dicionaristas, os biblicistas, dizem que perfeição não é a ausência de pecado. Mas, e eles dizem que a perfeição absoluta só existe em Deus. E que nós devemos sim ser perfeitos em amor. Devemos amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros. Nós estudamos aqui acerca da unidade. Durante um mês inteiro, estudamos sobre a importância da unidade. Mas há uma situação que nós precisamos prestar atenção.
Em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, Deus apareceu a Abraão e disse a Abraão o seguinte: anda na minha presença e sê perfeito. Diga comigo, anda na minha presença e sê perfeito. Olha para o seu irmão aí do seu lado e diga para ele: anda na presença do Senhor e sê perfeito. O que Deus quis dizer a Abraão? Abraão, anda na minha presença e seja maduro espiritualmente. Seja crescido espiritualmente. Abraão, seja com Abrão, nem Abraão não era ainda não tinha recebido o fôlego de vida, o sopro de vida. Anda na minha presença e ser completo, total, inteiro, são, saudável, sem defeito, inocente e íntegro. Só isso quer dizer perfeito. Diga comigo, completo. Diga comigo, completo, total, inteiro, são, saudável, sem defeito, inocente, íntegro. Isso quer dizer perfeição. Só isso. Simples. Não é, Leandro? Simples. Tão facinho. Em nós mesmos é impossível. É impossível. Nem tente. Por si mesmo, nem tente que você vai ficar frustrado. Mas em Cristo é perfeitamente possível. Nosso Senhor é a nossa esperança da glória. Nele é possível nós vivermos isso. E sabe por que é possível nós termos santificação e termos perfeição dentro de nós? Porque nós somos justificados. O que é justificação? Como Deus é incrível. Justificação quer dizer o seguinte: é o ato judicial de Deus, por meio do qual Ele, por sua graça, perdoa os seres humanos da sua culpa. Deus decidiu, como Senhor, como juiz, como Salvador, Ele decidiu: eu vou perdoar o Nilo. Mas ele não merece. Eu perguntei alguma coisa? Eu decidi perdoar o Samuel. É um ato meu, é uma decisão minha, absoluta. E eu assino e revogo o escrito de dívida. Ninguém mais tem dívida para comigo. Eu apaguei a dívida. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. O Senhor apagou a sua dívida. Vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu. O Senhor apagou a sua dívida. O diabo chega para você: mas você pecou, você fez, você abordou, você aprontou, você e daí a minha dívida foi, eu fui justificado. Porque eu fui justificado, eu me tornei santo e perfeito. Por minha causa, por minha atitude, pelo meu comportamento, pelas minhas boas ações, porque eu dou dízimos e dou ofertas, porque eu venho à igreja todos os cultos. Ato e obra consumada dele. Atitude dele, favor dele, decisão dele. O que tem a ver com você? Nada. É um ato
judicial. O juiz, quando decide uma causa, ele ouve as partes, não ouve? Ouve as partes, ouve o réu, ouve quem está fazendo a queixa, ouve o advogado de defesa, ouve a promotoria, e depois o juiz vai e toma a sua decisão. E quando ele toma a sua decisão, dependendo da instância que é, essa decisão ela é irrevogável. Pois nós estamos tratando não com o juiz supremo, nós estamos tratando com a maior autoridade que existe no mundo. E ele revogou a sentença que nos era contrária. Ele revogou a nossa dívida. Eu não devo mais nada. Você não deve mais nada. É por isso que você é santo. Porque ele pagou a sua dívida. Justificação é isso. Santidade é isso. Perfeição é isso. Nós não somos santos, perfeitos e justificados por nossa causa. É por causa dele. Nós precisamos entender como é que inicia esse processo de santidade na nossa vida. Porque ninguém consegue a santificação e ser santo sem Cristo. É um esforço inútil e infrutífero. Diga comigo. Ninguém consegue a santificação e ser santo sem Cristo. É um esforço inútil e infrutífero. Você sabia que você é um vaso de barro que tem um tesouro dentro de você? Diga, eu sou um vaso de barro e tenho um tesouro dentro de mim. 2 Coríntios 4:7 diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do pastor Samuel, do pastor Dirceu, do pastor Nilo, do pastor Rodrigo, é assim que está escrito, do pastor Francisco, é assim que está escrito, para que a excelência seja de e não de nós. Nós temos um tesouro em vasos de barro. O barro é algo sem valor. Não tem valor nenhum. Você encontra barro em tudo quanto é lugar. Há um barrinho de melhor qualidade, há um barro de pior qualidade, mas é barro. E barro não tem valor. Não tem valor nenhum. Então qual é a ideia disso? O que Paulo queria dizer com isso? O que o Espírito Santo queria nos mostrar? A ideia dessa figura é mostrar a fragilidade humana. A gente se acha grande coisa, né? Ou você não se acha? Eu já muitas vezes olhei no espelho e achei que eu era grande coisa. Sabe qual foi o dia que eu achei que eu não era nada? Foi o dia que eu caí numa cama e uma ambulância veio me buscar e me levou para o hospital. Aí eu vi que eu não era nada. Até então eu achava que era qualquer coisinha. Aí quando o médico disse para mim assim, vou ter que te operar, eu, você é um tabernáculo rasgado. Até então eu nunca tinha sofrido sequer qualquer coisa. E hoje eu sou um tabernáculo rasgado. E estou de pé aqui pregando pela graça. Tem dias que algumas pessoas me veem e dizem, dessa vez ele vai. Aí me vê no dia seguinte, ele voltou. Aí olha no dia seguinte, ele vai de novo. Aí volta na semana seguinte, ele voltou. Hoje eu estou que nem voltei. Estou aqui de pé. Pastor Samuel falou para mim assim, você vai conseguir pregar domingo? Vou. E estou aqui. Forte pra caramba e tomando água de coco. Você pensa que é água? É água de coco. É chique. Aguinha de coco de novo. A ideia dessa figura
é mostrar a fragilidade humana, sua fraqueza natural, em contraste com a grandeza do tesouro que carregam em suas vidas. Diga, eu sou um vaso de barro, frágil, bem frágil. Não sou dos materiais mais fortes, mas eu carrego dentro de mim algo de valor. Eu carrego um tesouro. Quantas vezes você se olha para si mesmo? Alguns se acham grandes coisas. Em compensação, outros olham para si. Eu não sou nada. Quantas vezes o pastor Dirceu falou isso? Eu sou uma minhoquinha. Na realidade é uma jararaca, né? Mas ele sempre brincava com isso. Mas as pessoas se acham assim, eu sou uma minhoquinha, eu não sou nada. Eu sou tão frágilzinho, tão fraquinho. E Deus olha para você e diz, realmente, você é fraco, mas eu habito dentro de você. Você, na sua força, você não tem força nenhuma, mas eu habito dentro de você. Se você tivesse um espelho agora, e olhasse para esse espelho, quando chegar em casa, você olha para o seu espelho. E não olha com essa imagem, eu sou, não. Olha para esse espelho e vê Cristo em você. Olha para esse espelho e vê a imagem de Cristo refletida. Você reflete a imagem de Cristo. Uns careca, outros cabeludos, um narigudo, um sem nariz, o outro assim, o outro assado, o olho azul, o olho verde, o olho castanho. Não interessa, você reflete a imagem de Cristo. O brilho que você reflete é dos diamantes que estão dentro de você. É do ouro de Ofir 24 quilates que está dentro de você. É isso que você reflete. E quando você reflete essa imagem de Cristo, você fica tão bonito. Você já reparou que a gente olha para os nossos irmãos, quando Cristo é vivo dentro de nós, e a gente não olha defeito? A gente acha tão perfeito, a gente acha tão bonito, porque a glória de Deus está sendo manifesta na vida da Lai. A glória de Deus está sendo manifesta na vida da Norina. Eu estava dizendo para o pastor hoje de manhã, estava vendo ele vindo dirigindo o carro. Ele disse, pastor, o senhor é uma surpresa. Viu? 86 anos. E ele estava dizendo assim, olha, se vacilar eu tenho força para dirigir 1000 quilômetros. Com esse carro bom que eu tenho aqui. E eu não duvido nada. Eu não duvido nada que é capaz dele pegar 300, 400, 500 quilômetros e dirigir numa boa. E o que é isto? Cristo dentro dele. É Cristo dentro dele. Então você é um vaso de barro que tem um tesouro dentro. E por que é importante esta figura? Para você entender que o valor não está no vaso. O valor está no que está dentro. Por que eu sou santo? Por minha causa? Não, eu sou santo porque o que está dentro de mim é valioso. O que está dentro de você, Francisco, é valioso. Esse que te faz memorizar esses versículos todos, qualquer referência que a gente pede, o pastor Francisco dá, é o que dentro dele? Cristo, a esperança da glória. A palavra é viva dentro dele. Veja que quando ele prega, é tanto versículo que ele solta, eu nunca vi coisa igual. É uma enciclopédia ambulante. Você pergunta, pastor, o que significa isso? O que significa tal palavra? O dicionário, a sopa de letrinha solta. O que é isso? A inteligência que provém do Senhor. A inteligência que provém do Senhor. Diga comigo, o tesouro é maior do que o recipiente. Deus, por sua graça, faz com que mesmo os vasos de barro, com toda a sua fragilidade, consigam cumprir
a sua missão de levar tão grande tesouro. Você sendo um vaso de barro, frágil, inútil, consegue levar dentro de você um tesouro valiosíssimo. É por isso que o Leandro, quando chega, ele é enfermeiro, e ele chega num ambiente onde ele vai tratar de uma enfermidade, de alguém enfermo, e a pessoa olha para ele e diz assim, ela não pede uma injeção de morfina, ela não pede um remédio, ela olha para o Leandro e diz, ora por mim, né, Leandro? Ora por mim. Aí o Leandro tem que olhar para o médico-chefe para ver se ele não se opõe, se ele não fala nada. E ele estava me contando essa semana que ele tem um médico que trabalha com ele, que ele gosta muito, o médico é espírita. Mas quando uma pessoa fala assim, ora por mim, o médico espírita, sim, sim, sim. Aí o Leandro fala para ele, isso aqui não é causa médica não, é espiritual. Sim, 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 é espiritual, é espiritual. O médico espírita, o que é isso? O tesouro que ele carrega dentro dele. Ele não encara a profissão dele como profissão, ele encara como ministério. E onde ele vai dar a injeção de morfina, ele vai dar o remédio, mas ele vai dar o tesouro que está dentro dele. Ele vai dar Cristo. Quantas pessoas estão vivas por causa do testemunho dele? Essa semana ele me contou um testemunho maravilhoso. A prima dele, né? Foi dada como morte cerebral, morte encefálica. E o pai dela bateu o pé e disse, não! O médico ficou bravo com o pai dela. E eles oraram. 4 dias depois, o médico foi lá ver, a moça estava acordada, falando, viva! E o médico disse, íamos enterrar uma mulher viva. Íamos enterrar uma mulher viva. A mulher não estava morta. Ela tinha os sinais de quem estava morta, mas estava viva. Muitas vezes nós falamos de lutas, de guerras e etc. E muitas vezes nós temos sinais de que estamos mortos. Mas na realidade nós estamos... Nós estamos... Quem olha para nós diz, está morto. Não estamos nada. Nós estamos mais vivos do que nunca. Nós temos um tesouro dentro de nós. Muitas pessoas dizem assim, o que eu faço para ter isso que vocês têm? Pastor, o que eu faço para ter esta riqueza que você está falando aí? Ou, como no dia de Pentecostes, irmãos, o que devemos fazer para ser salvo? Tão simples. Não é aceitar nada não, você não aceita nada, Ele é que te aceita. Nós não aceitamos nada, Lai. Foi Ele que nos aceitou. Quando a gente diz que a gente aceita, a gente está tomando a ordem para nós. Como que você vai aceitar se você estava morto? Como é que eu aceitei alguma coisa se eu estava morto? Foi Ele que me aceitou, foi Ele que te aceitou. Foi Ele. Então o que nós vamos fazer? O que eu tenho que fazer? Entender a graça e a cruz. O que eu preciso mais? Eu só preciso da graça e da cruz na minha vida. Porque somente esta maravilhosa graça que nós cantamos hoje de manhã nos torna dignos dos céus. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Do sacrifício? Por meio de eu ir a pé até a Aparecida? Por meio de eu ir a Jerusalém e me arrepiar todo? Como é que eu sou salvo? Por meio da fé. E isso não vem de vós. É presente de Deus. É dom de Deus. Então o que a graça faz em nós? Primeira coisa, ela nos separa da terra, mata o eu, a carne, a vontade, o pecado, e nos faz ressuscitar para a vida de Cristo, expressa através de tão
grande amor. Como é que era a antiga aliança? O judeu achava que por meditar na Torá, decorar a Torá, que ele ia conseguir a salvação. E em João 5,39, Jesus disse o seguinte: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. O judeu examinava a Escritura achando: eu vou conseguir a vida eterna se eu decorar tudo o que está aqui. Aí Jesus disse para eles assim: olha, o trabalho de vocês é inútil, porque as Escrituras apontam para mim. A vida eterna está em mim, não está nas Escrituras, a vida eterna está em mim. Elas apontam para mim. Sou eu que você tem que querer na sua vida. Você tem que conhecer a mim. E aí você vai ter vida eterna. As Escrituras apontam para mim. A vida eterna, ela está em Jesus Cristo. Como é que era na antiga aliança? Depois de Moisés, não é? Nós falamos que antes tinha a graça. Abraão experimentou a graça. Mas depois que veio Moisés, ele instituiu a lei, por ordem de Deus. E a lei foi instituída para mostrar duas coisas: a condenação e a morte. Porque a pessoa, quando ela cumpria os 10 mandamentos, ou 613 vomitivos ou mandamentos, quando ela fazia os sacrifícios, ela matava os animais, ela fazia todos os rituais que deveria ser feito, a única coisa que eles conseguiam era condenação e morte. Ninguém foi justificado pela lei. Aí veio Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que todas as pessoas que foram salvas na humanidade foram salvas pela graça, mediante a fé. Diga: eu fui salvo pela graça, mediante a fé. Aí Jesus Cristo veio, nos deu um novo testamento, nos deu uma nova aliança, nos deu melhores condições, melhores promessas, ministério mais excelente, um novo pacto, uma nova aliança e um novo concerto, que culminou em salvação. Diga comigo: Novo Testamento, melhor aliança, novo pacto, nova aliança, novo concerto, melhores condições, melhores promessas, ministério mais excelente. Tudo isso é nosso. Tudo isso é nosso. Mas pastor, você não está falando de santidade? Estou explicando a você como é que nós nos tornamos santos. Qual é o processo para você ser santo, para você ser santificado, para você ter santidade na sua vida? Romanos 6,4 diz: de sorte que fomos... Você conhece esse versículo? Você pode dizer junto? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como é que eu ando em novidade de vida? Como é que eu gozo dessas melhores promessas? Pela glória do Pai. Nós somos sepultados juntamente com Ele, e nós recebemos isso de graça. Eu vou terminar explicando como é que se dá a salvação. Por quê? Porque santidade começa com salvação ou no arrependimento sincero e verdadeiro. Eu disse agora há pouco que nós mortos, nós não temos condições de resolver absolutamente nada. Toda esta obra, ela é feita por causa de Jesus Cristo dentro de nós, ou em nós. Então, como é que se dá esse processo de salvação? Primeira coisa, o homem, condenado em seus delitos e pecados,
ouve a pregação do Evangelho. Segundo, o Espírito, numa ação incompreensível à mente humana, convence este homem do pecado, da justiça e do juízo. Este convencimento do pecado, da justiça e do juízo se chama graça. Terceiro, este homem também, por ação divina, é levado a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. Quarto, o arrependimento é uma das principais ações após tomar conhecimento da graça, a fim de conhecer a Cristo como único Senhor e Salvador pessoal. Quem é que provoca este arrependimento no homem? A decisão pessoal dele? Não, o Espírito de Deus agindo na vida deste homem ou desta mulher. Quinto, o arrependimento é a ação do homem e o perdão é a reação de Deus para esse homem pelo seu perfeito amor por nós. Então, eu arrependo porque eu ouvi a palavra e nesta ação incompreensível do Espírito Santo eu sou convencido da justiça, do juízo. E o que acontece? Deus, em seu perfeito amor, Ele reage a isto, perdoando todos os meus pecados, me livrando da morte e me dando vida eterna. Por último, a graça conduz ao arrependimento, que leva à cruz para receber uma nova vida ou o novo nascimento, para viver em santidade e em perfeição diante de Deus. Olha o que a graça faz em nós. Então, arrependimento é o quê? Mudança de atitude, mudança de mente e mudança de comportamento. Deus prometeu a sua graça, mas para que a conservemos, é necessária a morte do velho homem, a raça de Adão, em conformidade com a vontade de Deus, e só na cruz isto pode acontecer. A graça é como um diamante bruto, eu já disse isso, mas eu repito, um diamante bruto e valiosíssimo, que o eterno Deus, através de Jesus Cristo, nos deu. A cruz é a lapidação, onde o brilho e o valor eterno são manifestados. João 3,16 diz o seguinte. Quem sabe o que João 3,16 diz? Lembra que justificação é o ato judicial de Deus? A decisão judicial de Deus em revogar a nossa pena, em revogar a nossa condenação? João 3,16, ele diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Há duas coisas em direito penal que devem ser consideradas sempre: indulto e graça. Indulto é um perdão geral. Graça é um perdão solicitado. Então, nós vemos nas notícias que no final do ano, normalmente o presidente da República concede um indulto e libera pessoas que foram condenadas. Pois quando Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, Ele concedeu um indulto para toda a raça humana. Existe uma possibilidade de vocês terem a pena de vocês comutada. Vocês têm uma possibilidade de revogar a sua pena. Como que eu revogo a minha pena? Crendo em Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, a graça de Deus me atinge e o meu pecado é revogado. A minha sentença de morte é revogada. Eu saio da morte e venho
para a vida. Por isso que Hebreus 10, 26 diz que se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Versículo terrível, não? Hebreus 7, 22 diz o seguinte: de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Sabe o que é o fiador? É aquela pessoa que quando você vai alugar uma casa, o dono da casa diz assim: ô Nilo, sua renda é legal, está tudo certo, mas eu não confio em você. Eu preciso que você me traga alguém que, caso você fale, essa pessoa assuma o compromisso no seu lugar. Aí o Nilo vai ao pastor Dirceu e diz: pastor, o senhor pode ser meu fiador? Ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Mas vamos supor que ele dissesse sim. Ele assume a dívida no lugar do Nilo. Se o Nilo sumir amanhã ou depois, quem vai pagar a dívida é ele. Se o Nilo não pagar a dívida, quem vai pagar é ele. Pois acontece o seguinte: Jesus assumiu a minha dívida e a sua. E hoje, quando nós não pagamos a nossa dívida, cai sobre ele. Quando você peca, a cobrança não vem sobre você, a cobrança vai sobre ele. Hã? Pensa nisso. Quando você peca ou eu peco, a cobrança não vem sobre nós, Adão. Vai sobre ele. A cobrança é ele. Por isso que fala que há uma expectativa horrorosa de ardor. Porque quando a conta cai sobre ele, a coisa é feia. Nós precisamos ter cuidado com isso. Você está entendendo o processo que vai nos levar a entender o que é santidade, o que é santificação, o que é ser santo? Você está conseguindo entender isso? Quando a conta não é paga, o fiador é responsável. Gálatas 2,20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Eu vou terminar com isto, definitivamente. Se você não guardar nada hoje, pastor, eu não consigo me lembrar do que você pregou. Guarde isso que eu vou falar com você agora. Guarde essas 10 frases no seu coração. É os 3 últimos slides, Vivi, por favor. Isso. Diga comigo. Com força, com vigor, com vida. Eu já fui abençoado. Eu já fui curado. Eu já fui resgatado. Eu já fui suprido. Eu já fui salvo. Eu já fui chamado. Eu já fui abolido da morte. Eu já fui santificado. Eu já fui aperfeiçoado. Eu já fui justificado. Você quer falar de novo? Pode falar de novo? Vamos dizer no coletivo, como está escrito aí? Já fomos abençoados, já fomos curados, já fomos resgatados, já fomos supridos, já fomos salvos, já fomos chamados, já fomos abolidos da morte, já fomos santificados, já fomos aperfeiçoados, já fomos justificados. Esta obra Jesus já realizou na cruz. Já está. Como é que é? Tetelestai. O homem fala bonito, viu? Tetelestai. Esta obra já está realizada. Você já tem tudo isso dentro de você. Saia daqui hoje, nesta manhã, com esta convicção. Eu não vou ser.
Eu não vou ser curado, eu já estou curado. Eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado. Eu não vou ser ressuscitado, eu já estou vivo. Você já é. Você não vai ser, você já é. Diga, eu já sou. Eu já sou. Grita com força, eu já sou. Eu já tenho. É minha propriedade. Amém? Amém? Glória a Deus em Cristo Jesus.